Nesse vídeo vou falar um pouco sobre o que aconteceu no episódio 9 da série do xerife. O episódio começa mostrando a cidade toda destruída, e alguns moradores vandalizando tudo. Enquanto isso, o xerife está na delegacia, fazendo uma festa com seus amigos. Eles começam a jogar um jogo que o xerife chama de lixo bowl, que consistia em arremessar lixos para dentro de uma lixeira. Só que o xerife se empolga e começa a usar evidências de crimes para jogar seu jogo, mas quando ele arremessa um pacote de cocaína, acaba acertando Goodman, que tinha acabado de chegar na delegacia. Goodman fica muito bravo e começa a xingar o xerife, dizendo que enquanto ele está brincando com seus amigos na delegacia, a cidade virou um caos. Mas o xerife não dá atenção para as reclamações dele, e volta a jogar seu jogo. Então Goodman vai buscar a prefeita e começa a mostrar para ela o que o xerife estava fazendo na delegacia. A prefeita começa a xingar o xerife dizendo que a cidade nunca teve uma criminalidade tão alta, e o que ela precisa no momento é de alguém que faça a lei ser cumprida, e não alguém que fique brincando. Ela então proíbe a entrada de pessoas não autorizadas na delegacia, e Goodman diz que concorda totalmente com isso. Então a esposa dele entra na delegacia, chamando ele para fazer um almoço em família, mas ele rapidamente expulsa ela da delegacia e diz que só pessoas autorizadas podem entrar. A prefeita fala pro xerife se concentrar em limpar a cidade, porque ela está cheia de baderneiros. Em seguida ela dá uma olhada em Herman e vai embora. Herman então diz que aquilo foi muita loucura e xerife concorda, dizendo que Goodman estragou o jogo. Mas Herman diz que estava se referindo ao olhar seduzente que a prefeita deu nele. Depois disso, os amigos do xerife decidem ir embora, mas o xerife diz para eles não irem, que vai encontrar uma maneira de eles poderem ficar na delegacia. Então muda para a cidade cheia de vândalos e o Goodman tentando controlar a situação, mas ele é impedido por algumas crianças e acaba caindo dentro da delegacia. Ele então fica confuso quando vê o xerife segurando uma espada e pergunta o que estava acontecendo. Herman responde que está apenas tentando escrever um poema de amor para a prefeita, e Goodman diz que não está falando dele. Xerife fala para os dois ficarem quietos, que eles estão no meio de uma cerimônia de ordenação de cavaleiros. Depois disso, o xerife transforma Jenkins, Lida e Cal em cavaleiros da vizinhança. E depois olha para Goodman e diz que com isso agora está autorizada a entrada deles na delegacia. E para surpresa do xerife, Goodman diz que isso foi uma boa ideia, porque agora eles podem sair e lutar contra o crime. Em seguida, muito empolgados, os cavaleiros saem correndo da delegacia. Em seguida, xerife e Goodman saem para patrulhar, e o xerife fica querendo ver seus amigos, mas Goodman diz que talvez agora os amigos dele estejam se divertindo mais combatendo o crime do que brincando com ele. Com raiva, xerife diz para Goodman que o problema dele é que ele coloca o trabalho na frente de sua esposa. Goodman responde que a esposa dele sabe que o trabalho dele vem primeiro. Então, xerife mostra que a esposa dele está bem do seu lado. Goodman fica muito assustado e tenta mudar de assunto, e quando um carro passa por eles atirando, Goodman sai correndo atrás, deixando sua mulher muito furiosa. O carro atirando estava perseguindo um servo, mas eles são parados por Linda. Em seguida, Cal aparece, retira o motorista e começa a revistar ele. Xerife aparece e fala que eles fizeram um bom trabalho e pergunta se agora eles já podem voltar e jogar lixo bowl. Cal diz que cavaleiros não brincam, e agora eles vão prender aqueles arruaceiros. Revoltado, o xerife começa a xingar Cal, dizendo que fez eles virarem cavaleiros só para poderem jogar. Cal então aponta a sua espada para o xerife e pergunta se ele está tentando acabar com a honra dos cavaleiros. Então muda para a prefeitura, onde a prefeita está dizendo para Blade que a proposta dele de combater o crime com dinossauros geneticamente modificados foi negada. Blade então vai embora e Herman entra na sala. A prefeita pergunta o que ele quer, e ele responde que reparou como a prefeita estava olhando ele. Ela diz que não sabe do que ele está falando. Então Herman começa a falar o poema que escreveu, e no final a prefeita diz que esse foi o pior poema que ela já escutou, mas admira a coragem que ele teve para recitá-lo. E quando os dois estavam prestes a se beijar, xerife e Goodman entram na sala pedindo ajuda. Eles vão até a porta da delegacia, onde Goodman mostra para a prefeita o que os cavaleiros estavam fazendo. Então um ladrão aparece e começa a roubar uma velhinha.
mas Cal joga sua espada e recupera a bolsa dela, e a prefeita fica muito impressionada. Xerife pergunta se ela vai fechar os cavaleiros, mas ela responde que não. Porque em um único dia eles conseguiram impedir mais crimes do que o xerife em um ano, e com isso ela está transformando a delegacia na sede dos cavaleiros. E fala que os 3 estão proibidos de entrar na sede. Depois ela vai até Cal e diz que dará para ele o que precisar para combater o crime. Então muda para casa do xerife, e o Herman está escrevendo um poema triste sobre a prefeita preferir ficar com Cal. Xerife diz que tudo aquilo é culpa do Goldman por denunciar ele para a prefeita. E Goldman revoltado fala que vai mostrar para ele o que é uma denúncia de verdade, então conta para a mãe do xerife que ele mentiu quando disse que limpou seu quarto. Muito brava, a mulher liga para os cavaleiros e pede ajuda. Com isso Goldman e xerife começam a brigar, mas logo são interrompidos por Cal, que aparece montado em um cavalo e diz que por ter desonrado sua mãe o xerife será banido para seu quarto, até que o lugar esteja limpo. Xerife se recusa a ir, e Cal ameaça com sua espada. Goldman tenta pará-lo, e também acaba banido. Depois disso a mãe do xerife e a irmã dele dizem que sentem muita atração por homens com armaduras. Depois de ouvir isso, Herman vai correndo até a sede dos cavaleiros e pede para se tornar um cavaleiro só para impressionar a prefeita. Cal então aparece e diz que se ele quer ser um cavaleiro basta que se ajoelhe. Ele rapidamente se ajoelha, e Cal manda ele ir lustrar sua espada porque agora ele é um escudeiro, e todos na delegacia começam a rir. Então volta para a casa do xerife. Ele e Goldman estão presos no quarto discutindo muito, mas o telefone de Goldman toca e a esposa dele diz que os dois precisam muito conversar, mas ele diz que não tem tempo, porque tem que limpar o quarto do xerife, que é um filhinho da mamãe que só quer saber de ficar brincando o tempo todo, e desliga o telefone. Ao ouvir isso o xerife fica com muita raiva, mas depois de conversar com Abigail, percebe que ele é um perdedor. Goldman diz que eles vão continuar sendo perdedores enquanto os cavaleiros tiverem o controle da cidade. Eles então chegam à conclusão de que se provocarem uma confusão que os cavaleiros não deem conta de resolver, a prefeita vai devolver o emprego deles. O xerife diz que eles precisam de um dragão, porque eles são a causa número 1 dos cavaleiros serem expulsos dos castelos. Goldman diz que dragões não existem, mas eles têm um esqueleto de pterodátilo no museu, e o xerife diz que pterodátilo e dragão são a mesma coisa. Goldman fala que se eles puderem pegar esses ossos, eles poderiam construir algo que assustasse os cavaleiros, mas primeiro eles precisavam sair do quarto. Então o xerife mostra que sua cama é um carro de verdade e eles quebram a parede e fogem. Depois de despistarem os cavaleiros, eles conseguem chegar até o museu e encontram Blade. Goldman pergunta o que ele está fazendo lá, e o xerife fala que ele é o único na cidade que sabe trazer um dragão de volta à vida. Então Blade liga sua máquina de reanimação, e Goldman diz que isso é loucura e que ele só queria fazer algo que assustasse os cavaleiros, não criar um monstro que destrua a cidade. Goldman tenta desligar a máquina, mas xerife não deixa e os dois acabam caindo junto com os ossos. E com isso eles acabam se transformando em criaturas que o xerife diz ser dragões. Voltando para a sede dos cavaleiros, Herman está dando banho em Cal e contando que está afim da prefeita, mas ela parece gostar mesmo é dele. Cal diz para ele não se preocupar que vai resolver tudo. Mas é interrompido por Goldman e xerife que começaram a atacar a cidade, dizendo que vão usar o seu poder de dragão para destruir tudo se eles não devolverem a delegacia para eles. Então a esposa de Goldman aparece e pergunta o que aconteceu com ele. Ele diz que não tem tempo para explicar e ela fala que ele nunca tem tempo para a família. Goldman promete que depois de resolver aquele problema vai conversar com ela. Em seguida Cal aparece e desafia eles para uma luta. Xerife o ataca, mas não tem força para quebrar a armadura e acaba voltando e acertando Goldman. Depois disso eles caem no chão derrotados, e são pegos por uma escavadeira. A prefeita aparece perguntando o que aconteceu, e Cal explica que derrotou 2 perdedores, e em seguida pede ela em casamento, levando Herman à loucura. E a prefeita aceita. Em seguida xerife e Goldman são banidos da cidade por toda a eternidade e arremessados para longe. Depois disso os dois vão morar embaixo da ponte, e o xerife começa a beber gasolina, dizendo que talvez assim ele consiga cuspir fogo e fazer Cal o respeitar.
Muito revoltado, Goldman diz que eles não podem cuspir fogo, não podem voar e não são dragões. Então os dois começam a brigar, jogando a culpa um no outro por terem terminado daquele jeito. E para surpresa dos dois, Herman aparece e pede desculpas por ter abandonado eles, e diz que como forma de desculpas levou comida picante para eles. Os dois aceitam rapidamente, porque antes eles só comiam ratos. Herman então conta que a cidade está uma merda. Cal e a prefeita se preparam para uma grande festa de noivado e depois da meia-noite o reinado de terror de Cal vai começar. Herman diz que quer derrotá-lo, mas a armadura dele é muito forte e a única fraqueza dele é um pequeno espaço dentro da coroa. Quando acaba de comer, Goodman arremessa a embalagem dentro de uma lixeira e Sheriff e Herman ficam muito impressionados. Sheriff pede para ele fazer de novo e ele acerta novamente. Sheriff então diz que o poder de dragão de Goodman é que ele é o maior jogador de lixo ball de todos os tempos, e que se ele conseguir acertar alguma coisa pesada dentro da coroa de Cal, eles conseguiriam derrotá-lo. Goodman diz que isso nunca funcionaria, e Sheriff concorda, dizendo que eles são grandes perdedores, mas então Sheriff arrota perto de uma fogueira e cria uma enorme labareda. Em seguida muda para a sede dos cavaleiros, Herman nocauteia Linda, e Sheriff começa a escalar a parede. Então Herman invade a festa e começa a lutar com Cal, e quando ele cai no chão, joga um isqueiro para o alto e o Sheriff solta um arroto, gerando uma enorme labareda que derrete a espada de Cal. Depois disso Cal manda Jenkins matar os dois e jogar o resto para os cães. Mas ele se nega dizendo que não concorda com aquilo. Sheriff então manda Goodman acertar Cal. Ele joga um barril cheio de coisas, mas não consegue acertar a coroa. Cal comemora sua vitória bebendo um pouco de vinho, e o Sheriff diz para ele que Goodman não errou. Na verdade ele estava mirando em outro lugar. Cal olha sua taça e ela estava cheia de camarão. Cal era alérgico a camarão e começa a vomitar pelas orelhas, e depois pela boca. Depois de ver isso, a prefeita diz que alergias alimentares são uma grande fraqueza e termina um noivado com Cal e devolve o controle da delegacia pro Sheriff. Em seguida a prefeita diz a Herman que vai deixar ele dar banho nela, e ele vai correndo atrás. Eles então transformam a sede dos cavaleiros de volta na delegacia. Depois de um tempo o Sheriff solta eles dizendo que já aprenderam a lição, e todos eles decidem comemorar em um bar. Quando eles saiam, a esposa de Goodman aparece e lembra que ele prometeu conversar com ela. Goodman fala que só vai ir beber um pouco e depois eles conversam. Mas a mulher fica muito brava e diz que eles vão conversar agora. Ela manda Tommy tampar os ouvidos, e em seguida diz para Goodman que está alargando ele. Ele pergunta se é por causa de sua aparência, e ela diz que não, que é porque quando ele foi banido da cidade, ela percebeu que nada estava diferente, exceto que ele não estava mais lá para ignorá-la, e não se sentir ignorada foi a coisa mais feliz que aconteceu com ela há anos. Goodman implora para ela não o deixar, mas não adianta. Em seguida muda para o bar. Goodman está chorando muito. Sheriff fala para ele se animar, que talvez a esposa dele esteja por aí beijando vários caras, mas pelo menos agora ele tem amigos. Goodman pergunta o que vai fazer da vida agora. Cal diz que se ele não conseguir sua esposa de volta, ele pode arrumar outra mulher. Goodman pergunta onde ele iria encontrar outra mulher, e Linda faz sinal para ele. O episódio termina com Goodman transando com Linda em uma lixeira enquanto chora muito. Se chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo.